Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é emérito da FAMERP e da Unicamp e temos boas notícias. Ele está se recuperando bem e temos certeza que logo estará entre nós. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor de você e da tua família. E hoje nós temos aqui o professor Tufik Bawab Júnior. É um radiologista conhecido nacional e internacionalmente, que orgulha muito a nossa instituição e a cidade de São José do Rio Preto. Ele também é casado com a médica, né? A doutora Selma Bawab, é um casal de radiologista com filhos radiologistas, e ele dá uma contribuição enorme à nossa faculdade, ao Hospital de Base. Tufi, você nasceu em São José do Rio Preto. Qual a memória que você tem de tua infância e de tua adolescência na cidade? Memória do século passado já. Com certeza. A construção do SENAC em 1960. A Avenida Alberto Andaló não existia, ela era um córrego aberto. Onde é a tua infância? Tua infância, você nasceu onde? Minha infância foi em uma cidade pequenininha chamada Nova Granada e depois Riolândia. Até os 10 anos de idade, quando eu mudei para Rio Preto para poder estudar. Que não havia ginásio, era uma coisa chamada ginásio. E científico, não havia na cidade que eu morava, que era muito pequena. Então eu vim com 10 anos para São José do Rio Preto. A família mudou? Não, vim para morar com parentes. E era uma época de muita tranquilidade, porque eu morava a 140 quilômetros de Rio Preto e com 10 anos eu viajava sozinho, sem nenhum problema. Chegava na cidade, descia na rodoviária com a minha maletinha na mão. Onde era essa rodoviária? Era no Rua General Glicério, no centro da cidade. No centro da cidade. E ia a pé para a casa dos meus parentes, praticamente sem perigo nenhum. Com que frequência você voltava para ver tua família? Não é? Porque tudo vai ficando pequeno hoje, né? Mas 110 quilômetros há 40, 50 anos era atrás... Muito, eram 5 horas de ônibus, então eu via cada 2, 3 meses. É a distância que você vai de ônibus hoje daqui para São Paulo. Daqui para São Paulo. 500 quilômetros. Ou um voo internacional. Ou um voo internacional. Com 5 horas você está em Lima, no Peru. Ô Tufito, você vem de família médica? Tem algum médico? O que foi que te despertou para a medicina, para fazer uma carreira? Mas Tufi, ele, além de ser professor da nossa instituição, ele é doutor em radiologia, né? Quer dizer, ele tem um título máximo dentro da medicina. Tinha alguém, quem te despertou para a medicina? Tinha alguma família? Porque sua família é migrante? Minha família é de imigrante, Renato, e numa família de imigrante você tem 3 possibilidades. Você pode ser juiz de direito, não de futebol, juiz de direito, ou você poderia ser engenheiro ou médico. Se não tivesse dinheiro para ser nenhum dos 3, ia ser padre. Mas era sempre a família do imigrante visando um futuro para a criança, sempre pensando além, nunca se conformando com a situação. E até os 18 anos eu não sabia se eu queria ser engenheiro ou médico. No vestibular eu entrei em engenharia na Universidade de Brasília e em medicina em São José do Rio Preto. Teve dúvida? Não, porque economicamente o que era viável era medicina. Então, por opção econômica, eu fiz medicina. A dúvida sempre existe, acho que a gente morre com dúvida, né? Mas eu gostava tanto que eu paguei minha faculdade como professor de matemática em cursinho. Então, engraçado, quando vieram esses 2 resultados tão díspares, porque muitas pessoas têm várias áreas de interesse e conhecimento, não é? Você, por ser radiologista, tem uma tendência física, matemático. Você chegou aí, você fez o vestibular em Brasília? Você foi a Brasília? Não, e fui aprovado.
Não, mas você foi fisicamente fazer o vestibular Fazer lá. o vestibular, né, fiz o vestibular, morei mês e meio, 2 meses em Brasília, e ao mesmo tempo prestei medicina aqui, porque tinha aberto o curso, como eu não sabia o que eu queria, não havia engenharia em Rio Preto, só havia medicina. Qual foi a tua turma? Segunda turma, formamos em 1974. Até você se estabelecer como radiologista, como docente, naquele momento próximo da formatura que dá uma angústia, talvez menos para quem é cirurgião, porque cirurgião ele nasce com aquele negócio, eu pequeno eu já ia amarrar o sapato, eu já dava nó, como se fosse cirurgião, eu não tive dúvida assim na escolha da especialidade. Mas você, no momento da formatura, você, antes de consolidar-se como radiologista, você teve dúvida ainda em voltar para a engenharia? Não para a engenharia, mas dentro da medicina, eu fui trabalhar com o Domingo Braille. Trabalhei 2 anos. Estudava durante o dia na faculdade, à tarde ia para a Beneficência Portuguesa e era um faz-tudo dentro da cirurgia. Equipe cirúrgica. E meu destino seria ser um cirurgião cardíaco. Mas um parente, um primo, era radiologista e acabou convidando para trabalhar e eu me interessei por radiologia, gostei e aí eu deixei a cirurgia cardíaca e fui para o campo da radiologia. Isso você estava em que ano? Estava próximo? Quarto ano. No quarto ano. Então você foi um cirurgião, teoricamente, até o quarto ano. Até o quarto ano. E esse início na radiologia foi onde? Foi aqui em Rio Preto? Foi aqui em Rio Preto. Leonardo Lania, que me convidou para trabalhar com ele. E era interessante que eu trabalhava como técnico de radiologia. Não era, obviamente, eu era estudante, então eu tinha que pagar a faculdade. Eu trabalhava das 6 às 8 da noite como técnico de radiologia, mais 2 plantões semanais e mais os plantões da faculdade. Nossos alunos acham que tudo eram flores, não é? Então, não sabe que você, para se estabelecer, para chegar a esse docente, esse radiologista com essa inserção nacional e internacional, teve que passar por técnica de radiologia. Talvez você, estudante, nem saiba o que é isso, mas Tufi vai explicar no próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a honrosa presença do nosso colega Tufi Bawab, que é um radiologista. E nós discutimos no bloco anterior, ele para se formar, ele tinha que pagar a faculdade e trabalhava como estudante, como técnico de radiologia.
O que era o técnico em radiologia, Tufi? O técnico é um nome antigo, hoje é um nome mais utilizado, é tecnólogo, robusto, mais atualizado. E o técnico, ele realiza os exames. O radiologista, até por lei, ele é proibido de operar o equipamento de radiologia. Por que essa... acredito que seja, digamos, a formação do radiologista é para interpretação do exame. E o tecnólogo, ele se prepara para realizar o exame. Realizar o exame. E como envolve radiação, obviamente, então, para preservar até o radiologista, ele é impedido de realizar o exame. Ô, Tufi, eu lembro que quando nós começamos nossa vida, eu e Rita, no interior da Bahia, nossa querida Bahia, nós chegamos no hospital, não tinha nada. Uma das grandes evoluções foi quando nós conseguimos um raio-x de 100 miliamperes, que a gente fazia o raio-x, ia revelar. Então, nós éramos um tecnólogo. E o interessante é que isso também me marcou muito. Eu fiz meu primeiro ano de residência no Brasil. E era uma época em que a regulação não era tão estrita como é hoje. Hoje a regulação é muito forte. Mas, naquela época, as regulamentações eram mais elásticas. E eu acabei fazendo meu segundo ano de residência na Universidade do Alabama. E quando eu fui conversar com o meu chefe, ele perguntou, animado para voltar para o Brasil, eu fiquei preocupado. Disse para ele, os aparelhos nossos são de 300 miliamperes. E a Universidade do Alabama era aparelho de 500 mil miliamperes. E ele me disse, a diferença são 2 segundos a mais sem respirar o paciente, só. O resto, o raio-x é o mesmo. Você vai fazer um trabalho muito bem feito com 300. Então, Renato, eu acredito que era com 100 miliamperes era bem feito, com 300 e com 500. Realmente a gente dança conforme a música. Claro. Ô, Tufi, agora nós estamos falando aqui em radiologia. Então, o que é radiologia? Explica aí para a população o que é um médico especialista em radiologia. O que é radiologia? A radiologia é uma parte até um pouco assim, não misteriosa, mas um pouco desconhecida do paciente em geral, porque ele nunca aparece, ou quase nunca aparece. E é o médico que se prepara para estudar o corpo humano através de imagens. Basicamente, é o único médico que consegue visualizar o corpo do paciente, as estruturas, sem adentrar o corpo do paciente, sem abrir, digamos, entre aspas, o paciente. Nós fazemos uma janela de visualização. Então, visualizamos as imagens e auxiliamos o médico do paciente a fechar o diagnóstico do paciente. Então, especificamente na área do Dr. Renato, o radiologista vai ter uma visualização indireta do fígado, mas uma imagem, digamos, muito próximo da realidade, sem abrir o paciente e, com isso, fornecer informações que são essenciais, por exemplo, para um planejamento cirúrgico. Isso, sem sombra de dúvida, nós vamos chegar lá em detalhes, porque vocês mostram para nós, quer dizer, a grande evolução da cirurgia hepática foi através da radiologia, que nos mostra uma anatomia interna muito clara. Tufi, como é que surgiu o raio-x? O raio-x foi de 1895. Como é que surgiu? Acidentalmente. Como as grandes descobertas. Röntgen estava estudando tubo de vácuo e, sem perceber, trabalhando com radiação, ele fez uma radiografia da mão da esposa dele. E Röntgen era uma figura muito interessante, completamente dissociada da realidade.
E ele descobriu os raios-x novo, muito novo, com 25, 27 anos de idade. E nunca conseguiu falar em público. Então ele nunca pôde agradecer em público, porque ele não conseguia falar. Ele perdia a voz quando tinha que falar em público. Mas ele colocava no papel? Colocava no papel, escrevia, começava a falar e interrompia, mas ganhou prêmio Nobel e outros prêmios, né? E é um dos 10 grandes da história da medicina, sem dúvida. E evoluímos depois com a introdução do... Ele era alemão, né? Alemão. Com a introdução do ultrassom, que não teve um descobridor, e depois com a introdução da ressonância magnética, que também revolucionou a imagem. O ultrassom e a ressonância não usam raio-x. Isso também nós vamos conversar, que é extremamente interessante. A população precisa entender esses avanços, né, que a imagem nos trouxe. A imagem nos auxilia em todos os momentos, como Tufi falou, do diagnóstico, a terapêutica e pós-terapêutica. Tufi, quando você estava caminhando ali junto com nosso mestre dos mestres, professor Braille, para ser um cirurgião cardíaco e tal, e foi lá no raio-x. Essa mudança, assim, o que é que te pegou? Foi um raio-x simples? Porque até hoje eu acho um raio-x, por exemplo, um raio-x de tórax, eu acho um exame fenomenal, né, que nos mostra muita coisa. Qual foi a imagem que... Porque só para a população entender, por exemplo, se eu fosse radiologista, com certeza seria um péssimo radiologista, porque nem todo mundo tem a capacidade de ver imagem. A coisa não é tão simples assim. Então, qual foi a imagem que disse, não, isso aqui é minha casa, eu vou fazer isso? Mas nós vamos para um pequeno intervalo, você vai responder isso no próximo bloco. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estão voltando, infelizmente, com o último bloco do programa Saúde e Companhia. No bloco anterior, ficou uma pergunta no ar. O doutor Tufeira encaminhou ali com o doutor Braille para cirurgião cardíaco, daí ele conheceu a imagem, se apaixonou e hoje é essa referência mundial em radiologia. Qual foi essa imagem que mudou? Primeiro, acho que a personalidade, Renato. Ser cirurgião tem que ter a personalidade do cirurgião, tem que ter o ímpeto do cirurgião. E eu acredito que eu sou muito mais calmo, entre aspas, que um cirurgião. A vida introspectiva do radiologista me atraiu muito. E depois, imagem, ela é uma coisa fascinante. E talvez uma certa facilidade que eu tenha para lidar com imagem. Eu consigo olhar
uma imagem da direita para a esquerda, invertida, sem nenhum problema. Eu lido muito facilmente com a imagem. E lido muito mal com o bisturi. Né? Se eu tiver que dar um ponto, vai ser um desastre completo. Então, essa introspecção, essa vida mais introspectiva do radiologista é muito atrativa, ela chama muito, sempre na sombra. Você está falando da introspecção, você está falando da direita para a esquerda, quer dizer, na realidade o radiologista tem um quê de artista. Eu sei que você escreve crônica, você faz arte, você pinta, você tem outro interesse em imagem a não ser a radiologia? Eu, durante algum tempo, eu fui músico medíocre, mas músico. Um músico medíocre, mas tocava. Parou? Parei com o falecido pianista um pianista já, Eládio. Morreu recentemente. Morreu recentemente. Nós tocávamos juntos numa pizzaria chamada Rebois, também no século passado. Mas depois a falta de tempo impede. E eu continuo escrevendo. Eu escrevo para a revista Ser Médico, do Conselho Regional, e escrevo para a revista da Imagem, que é uma revista dedicada para os radiologistas. Mas não está na hora de voltar a música? Não mais. Eu tinha uma cachorra que toda vez que ela me ouvia tocar, ela chorava. E aquilo era muito significativo. Tufi, pintar você não pinta? Não. Medíocre. E não enxergo pintura, enxergo imagem. Você sabe, eu comecei a ler agora a biografia de Da Vinci. Você começa a ler, não dá vontade de parar. E uma das coisas que ele fazia era isso, ele escrevia da esquerda para a direita, ele via imagem de tudo quanto é gente. Você começou a falar assim, me lembrou que isso é típico de artista, né? Essa capacidade. Outro filho, agora voltando aqui à medicina, você pegou uma evolução da imagem fenomenal, né? Raio-X simples, ultrassom. Ultrassom é uma coisa espetacular, um exame inócuo, barato, né? E o passo para a tomografia e para a ressonância, o que é que significa para o doente a tomografia? O que é que significa para o doente uma ressonância? Renato, a imagem tridimensional hoje, que a tomografia fornece, e a ressonância também, não para, a evolução não para. Nós temos imagens hoje tridimensionais maravilhosas do interior do paciente. Então, ao mesmo tempo que nós estamos avançando na morfologia, nós estamos entrando na imagem funcional. Ou seja, nós estamos começando a medir, por exemplo, a elasticidade do fígado. E com isso nós conseguimos fazer uma graduação quantitativa da cirrose do paciente. Então, a imagem quantitativa, ela abre um caminho totalmente novo. Né? Nós vamos poder determinar, por exemplo, através dos elementos químicos, a natureza de um tumor. Não é só através da morfologia tumoral. E o subtipo tumoral. Então, hoje, estamos chegando perto de identificar o genoma do tumor através da imagem, ou da tomografia, ou da ressonância. Outro filho, quando o paciente pergunta assim, diz, olha, eu quero uma tomografia do seu filho, uma ressonância, e o paciente questiona, doutor, por que um ou outro? Como é que você explicaria isso para o doente? Eu sempre digo que, junto com as qualidades, vem os defeitos. Se um método não tivesse defeito, o outro terminaria. Então, a ressonância e a tomografia tem as qualidades, tem os defeitos. Por exemplo, um problema da tomografia, radiação. Um problema da ressonância, o paciente não pode se mexer. Então, um paciente idoso, de seus 80 anos, agitado, ele não pode fazer ressonância. Mas são exames complementares. E um acaba suprindo a deficiência do outro, e é por isso, dos defeitos de um e do outro, que um método não prevalece. Ótimo. Tufi, parece que existe uma recomendação, se me corrija,
da Organização Mundial de Saúde em limitar os números de tomografia por ano? Existe? O que é que você pode falar sobre isso? A radiação dos equipamentos de radiologia, ela saiu da lista de causas de câncer e aos 6 anos voltou para a lista. Por quê? Devido ao problema de fazer exame ilimitado. Existe a radiação e, como tudo em excesso, ela é prejudicial. Desde o lazer à comida. Na mesma linha. Então, tudo que é demais é prejudicial. E existe assim um número mágico que seria o ideal disso? Não chega a ter um número mágico, mas digamos que a partir de 10 tomografias já não é mais, digamos, já começa a ser prejudicial ao paciente. Seria. E o benefício, a ressonância, teoricamente, usa menos contraste. Seria um benefício da ressonância? É um benefício. É um benefício devido ao volume do contraste. Tomografia, 120 mililitros de contraste, centímetros. Ressonância, 20 ml. Provoca muito, o número de reações é muito menor. Então, esse é realmente um benefício da ressonância, poder usar menos meio de contraste. Outro, com essa evolução da imagem funcional, né, da gente poder, hoje nós já podemos dar diagnóstico, graças à imagem, diagnóstico de um câncer difícil, sem precisar de biópsia. Isso é um avanço muito grande. E a genômica, você acha, aí você pode sonhar com quantos anos, né, por exemplo, dizer, olha, isso aqui, porque nós temos um tumor que é mais agressivo, outro menos agressivo, e isso ajudaria muito a gente até em decidir terapêutica precoce, por exemplo. Quando é que você imagina que isso deva ocorrer? Na verdade, havia um ritmo no avanço da imagem. Há poucos anos, houve uma mudança completa com a introdução da inteligência artificial. Então, é um campo tão novo que nós temos medo de fazer uma previsão. Agora nós já temos trabalho mostrando que no caso de coronariografia por tomografia, a inteligência artificial começa a se equiparar ao olho do radiologista. Então, o que é que nós vamos poder fazer? Introduzir as imagens e, através da inteligência artificial, chegar no genoma do tumor. Então, é um campo aberto a sonhos. Tufi, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você convencesse os jovens que estão nos assistindo agora que foi bom para você fazer medicina e não engenharia. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. O Ferreira Goulart, o poeta, ele fala que a vida não tem sentido. Se você tentar encontrar um sentido para a vida, você não vai conseguir. Mas você pode transformar a vida numa coisa muito boa, numa coisa muito ruim. Você é que vai dar o sentido para a vida. E a medicina deu sentido para a minha vida. Eu acredito que sem a medicina a minha vida não teria muito sentido. Muito bom. Muito bom. Diz que uma nova vida sempre começa com um novo pensamento, né? Então vamos pensar em coisas novas, começar uma vida nova. Obrigado, Tufi. Paz e saúde a todos. Uma boa semana.